Olá, bem-vindos ao canal Saúde Integrativa. Eu sou Ida Zaslavski, sou enfermeira integrativa com os pilares da automoterapia, do alinhamento bioenergético, da integração com a espiritualidade do nosso ser. E aqui eu deixo o convite, se você não se inscreveu no canal, pode se inscrever, ativar os sininhos, receber a notificação dos outros vídeos e também visitar os vídeos que já estão postados, pode ser do seu interesse. E digo também para você curtir, comentar e também para deixar sugestão de tema, né? Próximo tema pode vir a ser o seu. Como é o caso de hoje, eu recebi uma sugestão de tema a partir de vídeos anteriores. Eu havia falado na retirada da vesícula e recebi uma sugestão de quem retira o baço. Então, fui buscando em pesquisa qual é a função do baço. De que forma ele está associado à nossa imunidade. Então, trazendo aqui como é o funcionamento do baço, quais são as suas funções e o que pode ocasionar a retirada dele, esse é o nosso tema de hoje, relacionado com a imunidade. Então, vem comigo para saber. O baço, ele é um órgão pequeno, esponjoso, e ele está localizado do lado esquerdo do nosso abdômen, abaixo das costelas. Ele tem a função de limpeza e potencializar a nossa imunidade, certo? Então ele tem 3 funções importantíssimas, o baço. A função de filtrar o sangue, ele que vai recolher células velhas e eliminar essas células velhas e vai fazer uma renovação das células sanguíneas. Então aí vem uma grande importância, ele faz uma reciclagem do nosso tecido sanguíneo. Outra função importante do baço é o armazenamento do nosso sangue. Então é como ele faz uma reserva de sangue no nosso organismo. Caso tenha uma necessidade ou aconteça alguma perda consistente de sangue no nosso organismo, ele tem armazenado em estoque. Então ele é que é a nossa reposição, certo? Essa é a segunda função bem importante. E ele também ajuda, ele colabora com o sistema imunológico. E também ele captura vírus, bactérias, parasitas, agentes infecciosos, agentes causadores de doenças, devido à reciclagem do nosso sangue. Então, aí vem a ajuda no sistema imunológico. É interessante a gente trazer aqui que a maior parte dos problemas no baço não são do baço em si. Eles são problemas sistêmicos, quer dizer, atingem o corpo inteiro. Então, o baço ele passa a trabalhar muito. Isso pode gerar um aumento do tamanho do baço e também uma disfunção no baço. É importante a gente falar aqui que a maior parte dos problemas do baço não são no baço. Eles são sistêmicos, quer dizer, no corpo todo. Então, essas questões fazem o corpo trabalhar demais e acelera o processo do baço de trabalhar a mais também e de produzir também um número muito maior de células sanguíneas, como a gente viu que ele, tem um estoque de células. Mas isso faz com que possa alterar as funções do baço e também aumentar ele de tamanho, porque ele vai trabalhar demais. Isso é a esplenomegalia. Porque esse aumento de
esse aumento da função excessiva do baço em relação ao corpo todo, há algum problema no corpo que ele precisou trabalhar demais. Então, o que ocasionou? A disfunção no baço. Não quer dizer que o baço esteja doente, que ele seja a causa da doença, tá? Então, quais são as doenças que levam a essa circunstância de baço? São processos infecciosos sistêmicos, infecções de longo tempo, são neoplasias hematológicas, que são no sangue, que fazem com que o baço tenha que trabalhar a mais e produzir muito mais células. São doenças autoimunes, como, por exemplo, a púrpura trombocitopênica idiopática, PTI, é uma doença que vai fazer com que trabalhe muito mais, porque as células do sangue elas vão morrendo. Então, o baço precisa trabalhar muito mais e pode levar também a um transtorno, uma sobrecarga do baço. Também lúpus, né? E outras causas que levam a um desequilíbrio no organismo como um todo e que o baço vai, né? Ou infecção em relação ao sistema imunológico, então o baço vai passar a trabalhar em excesso, né? Até que ele tenha uma disfunção. Isso é muito importante porque pode-se tratar as infecções, o tratamento que levou, né, a um excesso no baço, e também acontece que o baço pode entrar em disfunção a ponto dele perder a sua capacidade das funções que ele exerce. Então aí vem a possibilidade de se retirar o baço, né? Então nós vamos falar sobre isso também. O que pode acontecer com as pessoas que retiram o baço? Quais são os cuidados que precisam ter? Se a doença que causou o transtorno do baço foi de gravidade tal que levou à remoção, então o que nós vamos ter é a perda, né? Ou a perda da capacidade de produzir anticorpos, a perda da capacidade de remover micro-organismos no nosso organismo. E isso leva a um potencial maior de infecção no organismo. Então, a pessoa que retirou o baço, ela pode estar comprometida no seu processo de combate a infecções. Então, um pequeno vírus, bactéria que poderia ser uma simples infecção, pode se tornar uma infecção muito grave, que o organismo precise de um recurso maior para tratar. E aqui eu faço um alerta. Para quem não tem o baço, que faça sempre, constantemente, o reforço imunológico. É essencial. O alerta vai que, se o organismo manifestar um sinal de febre, que busque rapidamente, mas rapidamente mesmo, que não deixe assim, é só uma febrinha, não, que busque rapidamente uma investigação. Esse alerta é importante, porque de uma simples febre pode vir a se tornar uma grave infecção, né? Isso em relação à retirada, né? A capacidade de filtrar o nosso sangue, a capacidade de manter o sistema imunológico ativo, né? Então, quando tem a perda do órgão, nós temos que repor essa capacidade de alguma maneira, porque quem faz o papel de armazenar o sangue, né, ao revitalizar células sanguíneas, passa a ser o fígado. Outros órgãos assumem o papel do sistema imunológico, de ajudar a capturar vírus, bactérias, ou agentes causadores de doenças, né? E às vezes são doenças graves, que
para uma pessoa que tem esse órgão, poderia ser um combate simples, mas se a pessoa não tem o órgão, pode ser um combate mais dificultoso, que leve a uma situação mais agravante, tá? Então isso é importante. O que nós podemos fazer é orientar as pessoas que já têm o baço removido, por exemplo, né, que possam cuidar da sua imunidade antes que ela tenha uma decaída muito grande. Então, no seu dia a dia, o cuidado com a imunidade é importante. E aí entra aqui os processos holísticos, os processos terapêuticos que fazem com que o olhar fique para devolver a função natural do organismo, ou então regular o nosso organismo para que ele se mantenha num equilíbrio tal que, se afetado, não vai ser tão agravante. Então, a pessoa que não tem o baço precisa ter uma atenção maior e um cuidado constante com a sua imunidade. E aí tem sugestão, a alimentação, os exercícios, o cuidado com o estresse, o gerenciamento do sono, hidratação e, como não podia faltar aqui, a autoemoterapia, que é um tratamento simples, eficaz, que em qualquer estágio, né, mesmo quando a pessoa ainda tem o baço e a doença está agravada, a autoemoterapia ela vai ajudar no combate, no impulso imunológico. Se a pessoa já fez a retirada e não sabia, comece a fazer já cuidados com a sua imunidade. Faça cuidados que vá devolver a sua função imunológica. E se você ainda ou fez a retirada agora, vai tomando consciência de que antes mesmo de você ter algum problema, né, ou alguma circunstância que baixe a sua imunidade, você já mantenha ela em equilíbrio, tá? Para que se vier a ser afetado por alguma infecção, o seu organismo não entrou em estado de decaída da imunidade e pode recuperar de uma forma mais suave, mais leve, ainda com tratamentos integrativos, mesmo que precise de um tratamento mais medicamentoso também, vai manter um equilíbrio, evitar efeitos colaterais. Então tudo isso serve de alerta para que a gente, se tem um órgão, cuida desse órgão. Se ele precisar ser removido, vamos cuidar das funções que ele exerce que vão estar faltando no nosso organismo. Entendeu? Então isso é um alerta. Eu agradeço muito ao André que deu a sugestão desse tema por algum motivo específico, mas que nos trouxe aqui o tema da imunidade, mais sobre outro aspecto ainda. Então todos os órgãos do nosso organismo, eles têm um sistema de colaboração. Se um deles está faltando, os outros eles fizeram essa colaboração, se associaram e cada um buscou exercer a função que estava faltando. Mas cabe a nós saber disso conscientemente e aí cuidarmos mais ainda. Então, deixo aqui o meu agradecimento, que esse tema sirva para que cada um se identifique com a sua função, mesmo não sendo somente a retirada do baço, mas o tema da imunidade em si. Que você possa ter o alerta em qualquer momento da sua vida. Né? Se você está muito bem, ótimo, cuida da imunidade. Se você está tendo algum transtorno, ótimo, a partir de agora eu vou cuidar da imunidade. Se você já está agravado, ótimo, eu vou cuidar da imunidade para sair da gravidade, da situação crônica e voltar a uma qualidade de vida. Então, a qualidade de vida é um olhar integrativo. Então, agradeço muito essa oportunidade, desejo a todos vitalidade, muita felicidade na sua vida e que busquem sempre um olhar integrativo, tanto na sua forma física, mental, emocional e em alinhamento espiritual. Muito obrigada.